Gente, boa noite. Maria Augusta, ela pediu desculpa, aquelas que ia se atrasar 15 minutos, ela já deve estar entrando. Na semana passada eu tinha separado um texto para vocês de sala de parto, que inclusive esse texto, quando a gente fez o curso lá com ela e com Lisandra, foi elas que leram esse texto para a gente de um estudante. Eu vou aproveitar e vou ler aqui para vocês. Ele está no Word, eu vou compartilhar aqui que eu vou lendo com vocês e vocês vão lendo comigo. É, aparece aí para vocês? Metade da tela. Eu vou Sim, aparece. tentar arrumar aí, né? Então, vou ler aqui para vocês, tá? Nós vamos lendo juntos. Foi um residente deles, e ele, depois que passou lá no GAI, ele escreveu isso. Então, o texto chama A Vida que Pulsa, segundo ato. Aquele plantão tinha tudo para ser o melhor dos últimos meses. Escrevi previamente que quando estudamos medicina, gostamos de ver casos graves e doenças raras no dia a dia. E esse foi um daqueles dias. Talvez tenha mudado um pouco em quase 2 anos de internato a Erno. Eu já não gosto tanto de vê-los, apesar de ainda ter fascínio pelas doenças difíceis. Ano passado, durante meu outro estágio de obstetrícia no HU, víamos casos simples de gestantes saudáveis. Os partos eram simples e o hospital tem uma política de humanização muito interessante. Isso é lá do GAI, tá? Lá do Hospital das Clínicas, onde Guta e Lisandra trabalham. Guta até não está lá agora. Raramente víamos gestantes com doenças graves ou com alguma intercorrência. Saí de lá com muito aprendizado e a sensação de que todas as gestações correm bem e têm final feliz. Pois aquele plantão tinha tudo para ser o melhor dos últimos meses, repito. Meu primeiro plantão diurno no PS da obstetrícia. Após ter passado em outros estágios muito exaustivos, esse plantão chegou em boa hora para descansar um pouco a cabeça e aquecer um pouco a alma. Como não sorri vendo uma vida nova chegando ao mundo? 7 horas no centro obstétrico, a R3, residente do terceiro ano de ginecologia e obstetrícia, me dá uma prévia do plantão, já dizendo que eu sou sortudo. Um parto normal de gêmeos em posição pélvica e córnica, de cabeça para cima e o outro de lado. Uma jovem com doença cardíaca em trabalho de parto, uma gestante idosa de 44 anos. Sim, na GO, gestantes são consideradas idosas após os 35 com incompetência istmo-cervical, traduzindo colo do útero frouxo. E, por fim, 2 gestações com gemelaridade imperfeita, antigamente conhecido como gêmeos siameses, ou seja, caos, o que no caso seria um plantão interessante para o eu do ano passado. Os fetos das 2 gestações com gemelaridade imperfeita apresentavam malformações incompatíveis com a vida extrauterina e, portanto, teriam poucas horas de vida assim que nascesse. Uma das gestantes conseguiu judicialmente interromper a gestação, pois os fetos apresentavam união no crânio e uma malformação do sistema nervoso central muito grande. A outra decidiu prosseguir com a gestação, sendo indicada cesárea letiva com 32 semanas. Decido, primeiramente, conhecer e examinar a segunda gestante. Entro no quarto, me apresento para ela, sua mãe e seu marido e converso um pouco com os 3. Visivelmente, o marido estava muito mais nervoso que a gestante. Notei um certo esforço por parte dela de tentar manter o clima mais calmo e tranquilo, possivelmente às custas de muito treinamento nos últimos meses. Ao fundo, uma música vinha de um aparelho de som da enfermagem. Após revermos o plano de parto que ela havia preenchido previamente no pré-natal, ela manteve as mesmas condições. Queria ver as crianças, queria segurá-las no colo, se possível, queria a presença de sua mãe na sala de parto e queria a presença de um padre na sala.
Parecia muito calma e convicta de que aquele momento seria exatamente como ela planejara. Ela mesma disse que a gravidez tinha sido tranquila na medida do possível, porque foi tudo muito bem conversado e definido durante o pré-natal. Chegada a hora do parto, vou me escovar e preparar as coisas para a cesárea. Nós, internos, participamos do procedimento, instrumentando e observando. E definitivamente não queria fazer nada além disso em um parto tão delicado como aquele. A equipe toda estava preparada para o momento. Obstetras, anestesistas, enfermagem, pediatras, mãe, avó, pai, padre e eu. Durante a anestesia, ela permitiu-se rir, riu da piada que os anestesistas fizeram, pediu para os obstetras aproveitarem e fazer uma cirurgia plástica na barriga, disse que tinha medo de agulhas e que tinha visto na internet vídeos de anestesia para estar preparada para aquele momento. Quando voltou a deitar, uma enfermeira beijou sua testa e disse: boa sorte, estamos todos juntos. E a cirurgia começa: pele, subcutâneo, músculo, útero. Chega a hora de tirar os fetos do seu refúgio de paz, tornando os bebês naquele plantão caótico. Em geral, cesáreas são muito rápidas, com o objetivo de evitar qualquer tipo de complicação para a mãe recém-nascida. Aquela foi cronometrada, literalmente. A pediatra que estava atrás de mim contou os segundos, um a um, desde que o útero foi aberto até a saída dos dois bebês. 54 segundos. 2 segundos e perninhas. 5 segundos e um tronco. 9 segundos e bracinhos. 12 segundos e um pescoço enrolado com 2 voltas do cordão umbilical. Lá pelos 18 segundos, que para mim pareceram 3 horas, não sai mais nada. O chefe obstetra manteve a calma e disse para a R3, vamos mudar a tática, puxa para baixo. 32 segundos e mais 2 perninhas, 37 outro tronco, 42 outros bracinhos, 48 outro pescoço também enrolado. A tensão do momento era palpável, cadenciada pela contagem da pediatra e o som do monitor cardíaco. Nada se movia, nem o ar. Além dos braços da residente, puxando de um lado para outro 2 corpinhos arroxeados. E então eles saem, assim como o ar que todos na sala estavam prendendo, 54 segundos. O silêncio continuou. Eu ainda não sabia se haveria choro. A enfermeira pega os bebês, enrola-os no pano cirúrgico, cortamos o cordão umbilical, a pediatra limpa-os delicadamente. E, enfim, um choro cortou o ar. Um choro doído, de meses de sofrimento, um choro que ninguém queria ouvir, o choro da mãe ao ver seus 2 filhos ali, pacificamente enrolados num pano estéril. Confesso que nunca imaginei presenciar algo daquele tipo. Dizem que somos preparados para lidar e diminuir o sofrimento humano, mas não. É impossível lidar com isso. Naquele momento, podemos apenas compartilhar deste sofrimento. Mas a surpresa aconteceu. Ao ouvirem o lamento de sua mãe, os bebês reagiram na tentativa de diminuir o tal do sofrimento. Na realidade, choraram, e choraram forte, querendo dizer que ainda estavam ali e que não iriam desistir, afirmando para a mãe que lutariam até o fim de suas curtas vidas se ela também estivesse disposta a isso. Aquele choro trouxeram todos de volta à realidade, um útero aberto, uma placenta saindo, uma pressão arterial caindo, além de tudo, estávamos todos ali. Obstetras, anestesistas, enfermagem, pediatras, mãe, avó, padre e eu. O padre, que até então estava no canto, calado, aproximou-se e batizou as 2 crianças. Disse palavras bonitas de conforto para a mãe e a avó. Convidou todos a orarem juntos. Pararam todos os choros dos bebês, da mãe, da pediatra e da enfermeira. E permanecemos ali, após a oração, em silêncio, observando a vida pulsando naquele coração único, insistindo em viver. E as crianças viviam. Foram levadas a um berço enquanto terminávamos a cirurgia e a mãe se recuperava. Não deram oxigênio, não colocaram aparelhos para monitorar a oxigenação do sangue, a vida passava ali sem interferências. 2 horas após, o coração para, cansado de bater por 2 ou por 5, a mãe, a avó e o pai. Na realidade, por vários, obstetras, anestesistas, enfermeiros, técnicos, pediatras, mãe, avó, padre e eu. Saio do centro obstétrico para tomar um ar.
Não consigo descrever exatamente como foi o plantão. Só pude agradecer pela medicina e, sobretudo, a vida, por trazer momentos tão poderosos e impactantes como aquele, que nos deixam confusos sobre sentimentos e pensamentos. Eu quis colocar isso para vocês na semana passada, que a gente estava falando de sala de parto, né? Que isso a gente recebeu lá, quando eu fui fazer o curso lá no GAI, com Guta e com Lisandra. Isso foi uma coisa que impactou bastante a gente naquela época, né? É bem interessante, e essa mãe, essa gestante, essa família passou pelo GAI, foi, né, recebeu todo o processo de pré-natal, de cuidados paliativos, e quanto que isso faz sentido, né, cada vez mais para tantas pessoas. Acho que Guta não entrou aqui ainda. Se alguém quiser fazer Tô alguma... aqui, Lília, cheguei. Menina, eu que... cheguei, aí o telefone não conversava com o computador. Graças a Deus agora estão os dois conversando. Mas eu ouvi Seja e relembrei bem-vinda. dessa Ouviu? história. Relembrei essa história, fiquei bem quietinha, porque essa história é muito especial. Foi muito precioso para a gente essa experiência e relembrar um momento que foi realmente uma virada de Muito bom, né? chave muito significativa. Exatamente, é isso mesmo. É. Peço mil desculpas Gente, pelo atraso, Lília. Juro que eu me nada, programei. Guta. Mas assim, essa cidade. Hoje choveu. Tá gostoso o tempo aqui ou tá todo mundo assim, ó, de lãzinha, que nem eu aqui? Não, aqui em Salvador está chovendo, no Rio de Janeiro diz que também, Lucinha está dizendo que está chovendo bastante também. Então, Aí, aqui olha em São o que ele está Paulo, dizendo. o trânsito essa hora já é caótico, mas se chover, aí só com oração. Não tem orixá que nos salve, Lília, Pois é, mas está para tudo abrir. certo. Você está aqui com a gente, é um prazer. Eu vou te apresentar. Gente, Maria Augusta é baiana, é neonatologista, foi minha prof, e depois a gente ficou amiga, uma querida que eu tenho na minha vida. Eu vou apresentar ela. Ela é neonatologista, especialização em cuidados paliativos pelo Instituto de Ensino e Pesquisa lá do Hospital Sírio-Libanês, formação em gestão hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em educação e saúde pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora pelo programa de pós-graduação do ICR da Faculdade de Medicina da USP, diretora do Centro Neonatal e CETIM 2 do Instituto ICRA, né, Guta, lá da USP, de 2017 a 2021, onde ela fez o curso que eu fiz, e ela é atualmente diretora médica da maternidade São Luís e Está. É muito mais do que isso, né? Às vezes a gente fica lendo, assim, o currículo das pessoas, mas isso eu acho que é muito frio para o que Maria Augusta é. Maria Augusta é muito mais do que isso, e vocês vão ver agora com a aula. Guta, seja bem-vinda, a palavra é sua, a gente está bem feliz de você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de partilhar com a gente suas experiências. Olha, eu queria agradecer muito o convite, Lília, e a oportunidade de participar, porque dar aula é um prazer para mim, sempre gostei muito de dar aula, sempre quis continuar na faculdade de medicina, na residência, vinculada justamente para poder continuar mantendo esse vínculo. E então adoro poder fazer isso. E poder falar de cuidado paliativo é um privilégio. E poder falar de cuidado paliativo com um convite seu é um carinho, é mais do que um privilégio, é um privilégio com carinho. Então, assim, é mais do que bolo de chocolate, é bolo de chocolate com cobertura e cereja, né? E vou dizer que, assim, consegui entrar em tempo de você ler esse relato, que foi realmente quando ele nos tocou, esse relato desse interno, no caso, ele veio como as pessoas que a gente atinge sem saber que a gente está atingindo. E isso foi muito especial para a gente, porque quando esse relato chegou para a gente, como o Guy foi uma ideia maluca da Lisandra, entre aspas, maluca, né, da Lisandra, e ela falou, Guta, você encara? Aí eu falei, putz, eu acho que eu encaro, né, vamos aí, né, e aí a gente foi nessa aventura que foi descobrir o que é cuidado paliativo,
o que é descobrir o cuidado paliativo perinatal, saber o alcance que a gente pode ter e o quanto a gente pode mudar a vida das pessoas. Eu descobri que cuidado centrado no paciente, que hoje é tão em voga, escuta empática, que é tão valorizado hoje em dia, elas são valores muito reais para quem faz cuidado paliativo, para quem se preocupa em olhar para o seu doente desta forma. Então, quando eu vejo, isso eu sempre falo nas minhas aulas, que quando eu posso, né, quando eu vejo um grupo que quer entender disso um pouco mais, eu me sinto privilegiada de poder compartilhar o que eu vivi, o que eu sei, o que eu aprendi, e sinto que o mundo está ganhando pessoas mais privilegiadas ainda, porque vocês querem e buscam esse conhecimento. Então, eu agradeço profundamente a cada um de vocês que está aqui hoje em me ouvir, não pelo que a Guta tem para falar, mas pelo que vocês vão poder acrescentar para as pessoas em volta de vocês. Então, olha, parabéns, em primeiro lugar. E obrigada, Lilian, pelo convite. Espero estar sempre disponível quando você precisar de mim. Só isso que eu posso desejar nesse momento, né? E aí eu vou pegar o gancho numa coisa que a Lília trouxe logo que quando ela foi terminando a apresentação do relato daquele interno, que ela comenta sobre a gente ter abordado naquela experiência um paciente que já era do GAI e que já tinha tido oportunidade de conversar um pouco mais com esses pacientes antes. E aí, de repente, a gente tem uma outra situação que é o limite de viabilidade, que é o que a gente vai acabar abordando um pouquinho hoje, né, que é um pouquinho diferente na abordagem desse paciente, né. Quando a gente olha para o bebê que tem um diagnóstico de uma malformação fetal, eu tenho tempo, na verdade, de entender aquela doença, eu tenho tempo de conversar com essa família, e não vou dizer os 9 meses, mas a gente tem aí algumas semanas para preparar essa família para o que virá depois. E o limite de viabilidade é um outro desafio. E por que é um outro desafio? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, é aquela notícia inesperada. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa quebra de expectativas, o que a gente pode fazer e como que a gente pode se preparar cada vez mais para acolher esses pacientes, tá bom? Então, eu vou começar agora a compartilhar minha tela. Acho que vocês já estão começando a me ver. Deixa eu só pegar minha aula aqui direitinho, que ela está de fácil acesso para eu poder entrar. Olha, eu sempre dou uma de louca, a Lília já sabe disso, que eu sempre acabo nos 47 do segundo tempo, resolvo dar uma olhada, ver se eu não quero acrescentar nada. Acho que é a primeira vez que eu mexi muito pouco na aula, e eu falei, não, hoje dá para ficar assim, sem mexer muita coisa. Então, assim, deixa eu puxar aqui, para não perder. O que é que vocês estão me vendo? Eu vou colapsar as imagens, a imagem de rosto, pronto, e aí eu consigo acompanhar. Então, assim, a gente vai falar um pouco de cuidado paliativo no prematuro extremo. O prematuro extremo é aquele bebê que a gente tem uma idade gestacional, que vai ser aquele abaixo de 28, 29 semanas, que a gente vai precisar abordar de uma forma muito peculiar, porque quem é neonatologista aqui no grupo sabe que o maior orgulho do neonatologista é falar assim, na minha UTI neonatal eu tiro o bebê de 100 gramas, né? Estou brincando, né? Que ninguém tira neném dos 100 gramas, mas assim, a gente tem orgulho em falar que quanto menor e quanto menor a idade gestacional, melhor é minha UTI neonatal. E aí você começa a olhar os resultados, por exemplo, de UTIs neonatais na Suécia, e o limite de viabilidade deles é tipo 25 semanas. E aí você começa a se perguntar, nossa, será que eles não têm recurso para fazer melhor? E tem. Só que eles têm como um valor deles que abaixo de 25 semanas as sequelas são muito grandes. E que não dá para a gente investir numa qualidade de vida tão ruim. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar e vai discorrer. O que é o limite de viabilidade? O que é o trial of life, que é uma tentativa de fazer aquele bebê sair da melhor maneira possível? Enfim, é sobre isso que a gente vai falar nesse nosso encontro. Então, vamos lá. Lembrando, eu sei que vocês já tiveram essa aula, então eu não vou me arrastar longamente. Essa aula não, mas provavelmente vocês já ouviram abordar essas frases, mas eu vou só citar 2 pontos que são extremamente importantes para a gente conseguir
falar sobre cuidado paliativo em prematuridade extrema. Lembrando que o que a gente considera como paciente elegível para cuidado paliativo, ou aquele paciente que a gente tem que ter um olhar, uma intenção paliativa. É todo paciente portador de uma doença crônica, evolutiva e progressiva, com prognóstico de vida supostamente encurtado a meses ou anos. Em doenças de progressão lenta, considera-se o período de alta dependência para atividades de vida diária, com possibilidade de um prognóstico superior a um ano de vida. Bom, aí a gente vai falar de recém-nascido, que nem nasceu, eu já quero dizer que ele vai ter uma doença crônica, e aí eu já quero assumir que ele pode ter uma doença evolutiva e progressiva, e que a gente sabe que pode ser uma criança que tenha o seu prognóstico de sobrevida depois da alta hospitalar encurtado, se tiver alta do hospital. Independente de que momento de vida de um bebê, seja ele prematuro ou de termo, ele tem uma fase de alta dependência de vida diária, né? Afinal de contas, o bebê, ele precisa de tudo, né? Ele não anda sozinho, não consegue se virar, mas a gente sabe que é uma alta dependência, diferente daquele recém-nascido saudável, que não vai ter uma progressão em que ele vai adquirir essas novas habilidades, ele vai parar, ele nunca vai sair daquele estágio, e possivelmente ele vai vir a falecer nesses próximos dias. E aí a gente tem uma definição que vai justamente corroborar para o entendimento desse bebê prematuro, que é a definição de uma doença complexa crônica em pediatria, que é uma condição médica para a qual a gente pode esperar a sobrevida de pelo menos pelo próximo ano para esse bebê, a menos que a morte ocorra, e que compromete vários órgãos ou sistemas, ou pelo menos um órgão, com uma grave complexidade, e vai requerer cuidados pediátricos especializados, com prováveis períodos de hospitalização em centros de cuidados especializados. E aqui eu gosto muito dessa definição, a Lília acho que não aguenta mais me ver falar dessa definição, mas ela é uma das poucas definições que fala de doença complexa crônica e fala a menos que a morte ocorra. Ou seja, na definição da doença, eu já tenho a condição de sobrevida encurtada, de vida ameaçada. E isso é muito importante, porque se a gente tiver isso em mente, a gente vai conseguir olhar para o nosso paciente de uma outra forma. Como eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida desse bebê, dessa família, enquanto vida há? É isso que muda o nosso olhar, e é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai cuidar de alguns pacientes onde é mais difícil de estabelecer o prognóstico. E aí eu vou passear com vocês por alguns artigos. Eu deixo sempre o artigo, não porque a gente vá se limitar a ele, mas porque à medida que vocês tiverem perguntas que vocês queiram fazer, inclusive, a gente não fez, peço desculpas, eu não fiz esse combinado antes, mas se vocês tiverem alguma dúvida durante da minha apresentação, se vocês acharem que vale a pena interromper, abra o microfone e falem, Guta, por favor, para um pouquinho aí que eu queria entender melhor. Porque eu coloco disponível os artigos, porque eu acho que eles são um bom fio norteador, um fio condutor da nossa conversa, mas eles não são a única coisa para a gente pensar. Então, fica aqui para vocês poderem ler e se aprofundar em algum detalhe que venha, mas eu tenho certeza que a gente consegue, durante a nossa conversa depois, ou durante, aprofundar mais do que qualquer outro artigo. Então, aqui, esse artigo, ele vai percorrer a vida de um casal, que é o Mike e a Julianne, e aí eu peço licença, porque eu mantive os nomes originais em inglês, porque eles eles chamam esse bebê o tempo inteiro de Baby Sam, Baby Sam, Baby Sam. E por que você não... E o Baby Sam, por que ele fala que eles usam o Sam? Porque Sam pode ser Samuel ou Samantha, porque eles não queriam saber se o bebê era menino ou menina. Decoraram o quartinho, deixaram tudo pronto, com cores neutras, nada de rosa, nada de azul. Era um quarto verde, lindo, e o sonho deles, as expectativas deles. E aí, um belo dia, a gente vive o que se chama de quebra de expectativa. Aquele bebê corado, bonito, delicioso, sorridente, está sofrendo, passando por um processo de ameaça da sua sobrevida. Até então, a única coisa que o Mike e a Julianne sabem desse feto é que é um bebê que, olha, era uma placa de embrião, que parecia um girino, ganhou bracinho, perninha, e agora ele é um feto de 20 semanas que tem rosto, que tem mãozinha, que eles se envolveram, que eles se apaixonaram, que eles sonharam, e já até na fotinho do ultrassom eles acharam que parece mais a mãe ou o pai. E eles sonham com esse bebê, e sonham com o que esse bebê vai ser.
E aí eles chegam no hospital para um atendimento, e no primeiro hospital no qual eles chegam, as notícias são trágicas. Por quê? Porque nesse hospital onde eles chegam, eles falam, olha, neste hospital, a sobrevida de um bebê de 24 semanas é zero, então a nossa conduta é exclusivamente observadora, expectante, perdão, é exclusivamente de acolhimento, e aí começa a nossa dúvida, a nossa angústia como neonatologista e como médico plantonista de UTI neonatal. Eles procuraram um outro hospital. E aí eu gosto muito dessa frase, eu peço perdão mais uma vez por usar a frase em inglês, mas é que o inglês tem duas palavras para hope, esperança, e expect, esperar. Então, eles falam, the Karens hoped de ter esperança, o Mike e a Juliane tinham esperança do melhor, mas eles esperavam o pior. E aí eles procuram outro hospital. Eu vou confessar para vocês, eu vou contar para vocês o começo da historinha da vida dele, mas eu não sei o que acontece com o Baby Sam, tá? Porque vocês vão ver que interessante que é o que a gente vai discutir sobre esses bebês prematuros extremos. Então, o que a gente tem que considerar quando a gente se vê diante de um caso tão delicado e tão sutil como esse? Tem alguns aspectos éticos da reanimação desses bebês que a gente tem que levar em conta, que são quando começar o suporte artificial de vida, quando interromper o suporte artificial de vida, e quem e como toma as decisões. É fácil, né? Tranquilo, a gente põe aí 3 perguntas, responde e acabou, né? Claro que não, né? Então é isso que essa é a delicadeza, a sutileza e as delícias e as dificuldades de fazer o que a gente faz, né? Que a gente sofre com esse tipo de decisão. E muitas vezes a gente é tão empático que se coloca no lugar da família e às vezes a gente sofre junto com a família. E é aí que a gente começa a mudar a nossa visão, é aí que a gente procura se aprofundar nesses temas polêmicos e discutir junto e crescer junto. Quais são os fatores que impactam mais na tomada de decisões de médicos em UTIs neonatais? Esse é um trabalho que foi desenvolvido na Jordânia, mas apesar de ser desenvolvido na Jordânia, eles fizeram uma entrevista com médicos neonatologistas que davam plantão, que eles queriam entender melhor o que impactava na tomada de decisões nesses momentos de fim de vida, de situações ameaçadoras da vida. A primeira delas é a dificuldade de estabelecer prognóstico. Se eu estiver diante de um bebê mal formado, ou se eu estiver diante de um bebê prematuro extremo, os dados de literatura, por motivos diversos, são muito diferentes. Diferente de algumas situações, como, por exemplo, a anencefalia, que eu tenho 100% de chance do bebê falecer, ou um prematuro abaixo de 22 semanas, onde a gente sabe que não tem pulmão suficiente para nem se tentar muito bem uma vida com uma expectativa de vida, uma sobrevida. Se eu pego essa zona cinzenta da neonatologia, que é de 23 semanas até 25 semanas, 26 semanas, na verdade 23 a 25 semanas, né? É a zona cinzenta, que a depender do centro de nascimento desse bebê, a depender dos recursos disponíveis em cada área, eu posso ter desfechos diferentes. Além de eu ter alguns hospitais extremamente bem equipados, nos quais ele também pode vir a falecer. Eu tenho um bebê que tem uma chance de sobrevida e de falecer, uma chance de falecer maior do que de sobreviver muitas vezes. Muitas vezes os médicos se sentem inseguros quanto à legalidade da tomada de decisão. Imagine aquele plantonista que está ali avaliando o seu bebê e fala assim, o pai chega e fala assim, se ele morrer, eu vou culpar o senhor, ou uma situação qualquer de tipo, olha, por favor, faça tudo pelo meu filho, né? São questões que podem pesar e a gente não saber, puxa vida, olha, o bebê não está bem, ele estava bem, agora piorou. Será que eu desmamar a droga vasoativa? Será que eu programar, pensar até numa extubação paliativa? Será que faz sentido? Será que eu posso ser processado por isso? São questões que ficam sempre pairando na mente do médico e do profissional de saúde que está lá na ponta, né? Tem conflitos pessoais morais. Quem aqui não conhece um colega de plantão que pega a sua cadeirinha, senta na frente do bebê e fala assim, nesse plantão o bebê não morre, né? Porque tem dificuldade de lidar com a própria questão da finitude de vida, seja a própria, seja do seu paciente, né?
às vezes, existe uma certa dificuldade na compreensão das decisões parentais, das atitudes dos pais. Puxa, que egoísmo. Eles querem ser pais, mas olha só, o bebê não vai ficar sequelado, eles estão sendo egoístas. A gente tem que ser capaz de julgar menos essas famílias, né? E a verdade é que, assim, não existe um protocolo para tomada de decisão estabelecido. Ah, a partir de 23 semanas você faz isso, 22 semanas você faz aquilo. Se a droga vasoativa funcionar, o seu caminho é aquele. Se demorar para responder, você faz aquele caminho. Não existe esse fluxograma. Seria simples se fosse assim. Aliás, nem sei se seria simples se fosse assim. O que a gente tem que sempre lembrar é que a gente tem algumas questões jurídicas que nos apoiam, então lembrando que no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico irá aceitar as escolhas de seus pacientes relativas a procedimentos diagnósticos e terapêuticos por ele expressos, desde que adequados ao caso cientificamente reconhecidos, lembrando que aqui a gente tem um menor de idade, o poder de decisão é delegado aos pais ou aos responsáveis legais. Bom, Gu, você tá me lendo um negócio aí que tá falando que eu tenho que fazer tudo o que a família quiser. Se ele tiver um bebê de 20 semanas, eles quiserem que eu reanime, que eu ressuscite, eu fico em dúvida aqui se eu posso. Claro que não. Aí a gente tem que pensar na outra decisão do Comitê de Ética, do Código de Ética Médica, que foi validado no Conselho Federal de Medicina de 2019, que em situações clínicas irreversíveis e terminais, mais do que pensar desta forma, que é aceitar tudo que seja solicitado pelo paciente, de mais invasivo, de mais agressivo, a gente tem que pensar que a gente tem que evitar a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciar aos pacientes sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Ou seja, a gente tem que entender que existe tecnologia, mas a gente tem que entender também que o fato da tecnologia existir não significa obrigatoriamente que eu deva usá-la no seu máximo. O imperativo terapêutico não pode se sobrepor ao sofrimento que a gente pode estar causando e levando para esse paciente e para a sua família. E aí a gente tem, esse é um outro artigo, acho que assim, se vocês tiverem que escolher um artigo para ler todo dia, deixar embaixo da cabeceira da mesa, assim, do travesseiro, é o do Daniel Forte, que foi meu professor, foi professor da Lilian também. Ele é um menino, ele é um homem, já é adulto, né, grande, né, ele não é mais criança, mas ele é um médico que estuda muito bioética, e ele fez a livre-docência dele, ele fez medicina intensiva, primeiro, depois ele fez cuidado paliativo, e ele tem um profundo conhecimento em bioética, e a livre-docência dele foi justamente a tentativa de propor não fluxograma, porque fluxograma para tomada de decisão nesses casos difíceis não existe, mas pelo menos um passo a passo para saber por onde caminhar e como decidir. E aí a gente vai pegar essas premissas de um fluxograma, não, mas de um passo a passo do que é importante na hora que a gente tomar a decisão e vai focar um pouco nesses bebês que a gente tem. Primeiro passo que a gente tem que ter em mente é ética da precisão e foco na doença, ou seja, eu tenho que entender a biologia daquela doença que o paciente vem nos trazendo. Então, o que eu sei? Então, assim, justamente, o que eu tenho que olhar nesse primeiro passo? O corpo e a biologia. O quanto esse diagnóstico é acurado. Eu tenho o risco de ter uma falha de erro de data, tem algum risco de eu ter um conhecimento errado sobre esse bebê, sobre a idade gestacional dessa paciente. Eu tenho que conhecer qual que é a taxa de sucesso, e aí lembrar que a gente está falando de neonatologia, é importante que a gente conheça a taxa de sucesso do nosso centro, do hospital onde a gente trabalha, e eu tenho que pensar quais são as falhas possíveis desse tratamento. E aí não tem segredo, né? É revisão de literatura, é conhecer o seu hospital, e é importante que a gente saiba também o number needed to treat. Quantos pacientes eu preciso oferecer aquele tratamento para ter um caso de sucesso? Tem muitas incertezas aí permeando isso, mas é claro que eu consigo aqui entender que se eu tiver um prematuro extremo, em que eu tenho que saber? Primeiro, lembrar que a prematuridade é um evento agudo, que vai requerer intervenções imediatas, diante de um prognóstico de longo prazo incerto. Segundo, o limite de viabilidade passa por tantas revisões que a gente tem que entender que, assim, pré-viável é aquele bebê que não se desenvolveu o suficiente para sobreviver fora do útero.
O periviável é aquele que está caminhando para, mas ainda não está pronto. Então, eu tenho aqui de 20 semanas, que não é viável, a vida extrauterina, até 25 semanas e 6/7, que a depender dos fatores, todos que cercam o nascimento desse bebê, eu tenho um prognóstico de viabilidade melhor ou pior. Limite de viabilidade é aqueles que ficam entre 23 semanas e 26 semanas e 6 dias, que em literatura eu tenho já vários centros, que tem uma sobrevida acima de 30% a 40% para os 23 e 0/7 e perto de 100% em 26 para 27 semanas, e o limiar de viabilidade é a famosa zona cinzenta, que é de 23 a 24 semanas e 6 dias. Bom, tá bom, tem erro de data, pode ter 1 a 2 semanas, como é que eu posso entender isso da melhor maneira possível? Limite de viabilidade, então, não quer dizer que pelo amor de Deus, hein, gente, não vão falar que eu quero que reanime bebê a partir de 20 semanas, tá? Mas, limite de viabilidade, então, é considerado um período que vai de 20 semanas e 0 dias a 25 semanas e 6/7 de idade gestacional, e a sobrevida pode variar de 0 a 50%. Aqui, para vocês terem uma ideia, nesse gráfico aqui do lado, eu não sei o que aconteceu com a linha, tinha uma linha aqui, que eu riscava sobrevida acima de 50%, tá? Idade gestacional. Aqui é de 0 a 100, mas assim, eu quero que a gente olhe especificamente para essa linha que deveria estar aqui, de sobrevida acima de 50%. Quando eu pego autores como Lubchenco, que escreveu e descreveu esse limite, essa sobrevida, na década de 60, 70, eu falo de uma sobrevida acima de 50% para idades gestacionais de 28 para 29 semanas. À medida que alguns avanços tecnológicos, alguns recursos farmacológicos vão progredindo, eu vou baixando a idade gestacional. Eu melhoro a minha incubadora, eu melhoro o meu ventilador, eu incorporo o surfactante, eu agrego corticoide. Em alguns países, inclusive do Oriente, né, Japão especificamente, Coreia, hoje eu tenho sobrevida acima de 50% para recém-nascidos tão pequenos quanto 22 semanas de idade gestacional. Lembrando que quanto mais protocolar, quanto mais assim, redondo for todo o processo de cuidado e perfil de paciente, isso ajuda também a gente a ter uma sobrevida mais baixa. Mas a gente ainda não tem acesso aos resultados de longo prazo desses bebês. Não foi publicado ainda sequela neurológica, retinopatia da prematuridade, enfim, a gente não tem esses dados ainda. Lembrando que a gente tem várias características que impactam na sobrevida e na qualidade da sobrevida dessas crianças, né? Primeiro, o avançado da idade gestacional melhora, então assim, aquela paciente que chega com 23 semanas, se eu conseguir segurar até 24, o prognóstico desse bebê melhora. De 24 a 25, então, nem se fala, né? E assim por diante. Os avanços tecnológicos disponíveis pelo mundo afora e os avanços tecnológicos disponíveis naquele hospital em especial modificam muito o desfecho. E aí ficam aquelas perguntas, tudo bem, a gente chegou já em 25 semanas com uma qualidade de vida relativamente boa. Será que vale a pena a gente deixar sobreviver com 24? Será que, como na Suécia, por exemplo, eles consideraram que 24 semanas talvez não seja a melhor decisão para o paciente nem para a família. E a gente pode ir além. Eu consigo entubar nenéns cada vez mais novos. Hoje em dia a gente já fala até de útero, né, artificial. Mas será que o fato da gente poder ir além significa que a gente deva ir além? É o imperativo terapêutico, né? O imperativo tecnológico. Será que a gente deve ceder a todas as pressões que a tecnologia nos traz? É uma reflexão que a gente tem que fazer também como sociedade. Outras coisas que a gente tem que considerar quando a gente analisa a sobrevida desses extremo baixo peso, o que as sociedades profissionais de cada um desses lugares falam. Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala isso para a gente? Quando a SBP faz a análise dos dados da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, ela fala para a gente que a sobrevida acima de 50% varia no território nacional, de um modo geral, de 25 a 26 semanas. E hoje, 23 semanas já está perto de 40%. Então, é um olhar importante, porque se a gente tem um apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria para falar que com 22 semanas a gente não tem bebê sobrevivente, a gente fica mais seguro e mais respaldado na tomada de decisão de não reanimar numa situação extrema.
tem que entender o quanto a clínica obstétrica que está trabalhando e cuidando dessa gestante está disposta a conduzir, ter uma conduta expectante, enfim, o quanto aquele obstetra conhece os valores da família, o quanto o obstetra conhece das doenças daquela paciente, do que podem impactar no feto. É importante que esse bebê extremo o que vai melhorar a sua sobrevida? É ele nascer num hospital terciário que tem uma admissão de preferência de mais de 100 recém-nascidos muito pequenos por ano. E a idade gestacional, peso, se ele é gestação gemelar, enfim, uso de corticoide, carbamidonite, são fatores que impactam e influenciam. Ou seja, mesmo quando eu tenho uma idade gestacional, que eu conheça bem a sobrevida no meu centro, todos esses fatores vão estar presentes na hora dele nascer. E a gente tem que entender como é que vai ser dali para frente. A longo prazo, a gente sabe que algumas coisas melhoram, né, para a gente pensar na possibilidade de alta, quanto melhor o nível socioeconômico, quanto melhor o nível educacional daquelas famílias, daquela mãe especial é importante. A gente sabe que a família com uma rede de apoio que tenha 2 pessoas para cuidar dessa criança, ajudam. E a gente sabe que todos esses fatores que a gente comentou antes, de usar corticóide, hemorragia intracraniana, etc., vão impactar muito na sobrevida de longo prazo desses bebês. Aí a gente vai passar por um outro caso, que esse a gente talvez, nem esse a gente vai saber o caso no final, mas é importante a gente saber que, assim, que isso é uma situação que todos nós já vivenciamos em UTIs neonatais. E é bem por aí, puxa, 22 ou 23 semanas, o quanto isso vale? E, na verdade, esse artigo fala de 22, 23 semanas, mas aqui no Brasil, a minha experiência de UTI neonatal, e aí eu compartilho com vocês, é assim, 23 semanas e 6 dias é quase 24. Por que eu invisto, eu não gosto desse termo investir, mas por que eu vou dar mais chance para um bebê de 23 semanas menos chance para um bebê de 23 semanas e 6 dias do que de um de 24 e 1 dia, por exemplo? A gente sempre fica numa briga de braço de ferro, assim, vamos dar corticoide, não vamos dar corticoide, mas ele tem 24 semanas é mau prognóstico, mas é 24 semanas e 6 dias, sabe esse artigo é sobre 22, 23 semanas, mas se a gente trouxer para a nossa realidade nacional, fica muito entre 23 e 24 semanas e 6 dias, tá? Então, o recém-nascido prematurinho, idade gestacional do artigo de 22 semanas e 6 dias, nasceu com 530 gramas, uma gestante que recebeu corticoide antinatal, então a gente sabe que melhora o prognóstico, e com 12 horas de vida ele se encontrava estável, com parâmetros mínimos de ventilação mecânica, pressão boa, e os pais foram abordados e pediram que todos os recursos de suporte de vida fossem oferecidos. E aí começa aquele zum, zum, zum na UTI neonatal. A enfermagem não fala assim, pelo amor de Deus, esses médicos estão fazendo de tudo para um nenê de 22 semanas, que a gente já sabe que não sobrevive, que vai morrer. Por que está fazendo isso? Fica aquela situação que já vai ficando uma situação pesada, que já é pesada para quem está cuidando, vai ficando ainda mais pesada. E aí a gente tem algumas coisas que são consideradas, que assim, esse bebê, eles fazem um cartazinho e colocam na incubadora, I am a 22-weeker, ou seja, oi, tudo bem, eu tenho 22 semanas. Ou eles poderiam colocar que, oi, eu sou um de 23 semanas. E é impressionante como se você colocar isso em qualquer UTI neonatal, olha, eu tenho nacional brasileiro, eu tenho 24 semanas, ou eu tenho 25 semanas, certamente a postura vai ser a mesma. Isso não significa que se eu sou uma idade gestacional muito extrema, as pessoas já consideram como tratamento fútil, não vale a pena investir, não tem que intervir. E aí, por conta de uma virada de chave, que às vezes não é nem de 6 dias, é de 24, 48 horas, muda completamente. É intervir e ter esperança, e a gente tem que dar uma chance. E, na verdade, a gente tem que pensar que, olha, essa família está tendo um bebê prematuro extremo. Eu tenho que conversar com essa família, eu tenho que entender essa família, eu tenho que estabelecer com essa família os objetivos de cuidado. Reconhecer e compartilhar com essa família as incertezas diante desse quadro. Entender que não só o bebê, mas toda essa família vai ser merecedora dos nossos cuidados e do nosso olhar. E aí é muito importante que a gente converse com essa família sobre sobrevida, mortalidade, morbidade, recursos disponíveis, quais são os antecedentes neonatais que a gente tem. E a gente tem que lembrar que a gente ainda não tem uma ferramenta de prognosticação em neonatologia validada, né? Eu sei que vai surgir tem uma amiga querida que está desenvolvendo, enfim, publicou, acho que vai publicar, e assim que ela publicar a gente vai poder até contar com isso de repente, mas por enquanto a gente não tem.
E a gente vive uma situação de grande conflito entre o que se conhece de fato para aquele bebê, que tem 24 semanas, mas recebeu corticoide, ou aquele que tem 24 semanas, mas não recebeu corticoide. A gente tem que entender que o N que a gente tem de informação disponível não é tão grande para a gente ter aquele primeiro passo da nossa ética de deliberação, que é conhecimento da biologia, da biologia daquele paciente, ainda é muito frágil, cheio de dúvidas e de preocupações. E a gente tem que ver até onde o conhecimento que a gente tem consegue esclarecer e acalmar o coração desses pais, ou consegue estabelecer com eles o que a gente pode fazer de positivo por essa família e por esse bebê. Ou seja, conversar sempre num ambiente protegido, num ambiente onde a gente não seja interrompido, num ambiente onde a gente converse com a família, a gente consiga acolher essa família, conhecer os valores dessa família, que vai ser a segunda etapa da nossa deliberação, que é a ética da precisão da compreensão. Tá, precisão da compreensão, o que é isso? Na verdade, a gente vai olhar para a pessoa, para essa família e para a sua biografia. Entender o que é causa de sofrimento para essa família, quais são os valores. Às vezes, a gente tem uma família que, por exemplo, sem criar nenhum estereótipo, mas se eu tiver um bebê prematuro, numa mulher de 45 anos, que já tentou 5 FIVs, e essa é a chance dela de ser mãe, talvez a intenção dela em fazer esse bebê sobreviver, o esforço dela em fazer esse bebê sobreviver, é muito maior do que se eu estiver falando de uma paciente que era uma gravidez não planejada, mas que foi aceita e que é jovem, e que tem mais chance de engravidar outras vezes, enfim, tem muita coisa em jogo, né? Às vezes, o que é importante para essa mãe, mais do que o bebê poder sobreviver, é poder pegar o bebê no colo, se ela já entendeu que ele vai falecer de qualquer forma. É poder pegar no colo, é poder cantar uma música, é poder reunir a família para se despedir daquele bebê. Então, isso tudo é muito importante, que a gente tenha a oportunidade de conhecer essa família. Então, quando a gente fala de escuta ativa e empática, não é só mais uma frase no vento, né? É muito importante a gente saber ouvir e não se antecipar, porque às vezes a gente já acha que já viu tudo e começa a falar desses pais, todos os dados de então, pegar esse bebê, só querem poder chamar a figura religiosa, por exemplo, deles, poder batizar esse bebê. É diferente isso. Você poder oferecer isso para eles não tem preço, porque mais do que um bebê sobrevivendo a todo custo e sofrendo, talvez eles queiram só que o irmão mais velho possa chegar e se despedir. Ou que uma avó, uma madrinha, um representante religioso para eles importante esteja lá. Né? Desculpa, eu estou acompanhando só para ver se eu não caio e não caí, então tá bom, desculpa. Então, o que é importante a gente alinhar com essa família? Saber como os possíveis desfechos vão afetar a criança e a sua família. Entender se vai ser possível alguma integração dessa criança na família e na sociedade na qual ela vive. Será que a felicidade é um desfecho possível para essa família? A gente tem que entender que essas famílias, de um modo geral, são extremamente resilientes, porque elas vivem um dia de cada vez. E a cada dia elas podem ter uma notícia de que o bebê piorou, ou elas podem chegar na UTI neonatal, o bebê ter falecido. Elas podem receber um telefonema de madrugada porque o bebê ficou grave. Enfim, elas começam a entender sentido, a dar um sentido e uma esperança diferentes na vida daquela criança. Sempre o que a gente pode fazer é fornecer a melhor informação possível. Então, é claro que a gente tem que ter um olhar de dar informações equilibradas. A gente tem que anunciar a gravidade, a gente tem que deixar claro a gravidade, mas às vezes a família entende e a gente só consegue progredir na nossa comunicação, na nossa transmissão das más notícias até um certo ponto, porque é muito sofrimento entender que um filho vai morrer, ainda mais um filho tão frágil, tão novinho, tão recém-chegado, né, no mundo. A gente tem que entender que quando a gente fala para um pai, esse bebê não tem prognóstico,
o que a gente está falando? Quer dizer que ele vai ter uma sequela neurológica grave ou quer dizer que ele vai morrer? A gente tem que ser capaz de distinguir essas duas coisas, de explicar claramente que, olha, o seu bebê não vai sobreviver, ou o seu bebê vai sobreviver com sequelas gravíssimas. São coisas diferentes. Nunca falar, você é a mãe do prematurinho, né? Você é mãe do nosso 380 gramas. Não, né? A gente não tem que tratar as crianças por diagnósticos, é sempre pelo nome que as famílias escolheram para ela. Chamar a mãe e o pai pelo nome, não a mãe do 504, entendeu? E fornecer sempre que possível informações de programas de segmento, seja ele um programa de segmento de luto parental, seja ele um segmento de prematuridade extrema com sequela, com paralisia cerebral, etc. Os desfechos reais do dia a dia devem ser discutidos, então não dá para a gente também querer se antecipar ao que está acontecendo. Aquele momento que o bebê está entubado, com droga vasoativa, não é a hora de falar como vai ficar ele quando ele tiver 5 anos. Eu não sei nem se ele vai estar vivo daqui a 3 dias, né? Então, assim, é o dia a dia, olha, neste momento é isso. Nesse momento, a única coisa que eu espero dele de hoje para amanhã, ou de hoje para as próximas 48 horas, é que eu consiga desmamar o oxigênio, né? É um caminhar, é uma coisa que está acontecendo, ele precisa, né? Saber. Normal é uma frase muito cruel. É um bebezinho de 300, 400, 500 gramas. Ele não é só normal, ele é extraordinário. E a gente tem que valorizar o papel desses pais. Se esses pais puderem ficar o máximo de tempo possível, puder colocar essas crianças no colo, assim que possível, seja para se despedir, seja para se sentir acolhendo aquela vida, se eles puderem trocar uma fralda, eles têm que poder falar isso, a gente tem que estimular esses pais a conversarem com seus filhos, a perderem o medo da incubadora umidificada, que fica aquele fog, né, aquela névoa lá dentro que não dá para ver nada. A gente tem que ensiná-los a perder o medo do aparelho, do alarme, do saturômetro, do oxímetro, né? Enfim, a gente tem, porque imagina que eles sonharam em pegar um bebê no colo e de repente eles têm uma criatura sedada, um bebezinho lá sedado, entubado, com um monte de fio conectado nele, e que eles não têm nem coragem de tocar, de medo de poder perder e de atrapalhar em qualquer coisa o tratamento deles. Lembrando sempre que a tomada de decisão cabe aos pais, aos responsáveis legais. A gente não tem ferramenta para avaliar sofrimento nessa população. Lembrem-se, e aí eu estou falando de sofrimento, dor total. Eu estou falando de sofrimento físico, porque nenhuma escala de dor é adaptada para prematuro extremo, ela é adaptada para até alguma certa idade gestacional, tem o NIPS adaptado para prematuro, mas assim, a gente não tem uma escala boa para prematuro extremo. Eu não tenho uma escala que avalie o sofrimento moral desses bebês, e eu não tenho uma escala para avaliar o sofrimento moral desses pais em UTI neonatal. Então, a gente tem que ter uma atenção, o nosso olhar que vai estar valendo muito para entender o que a gente pode fazer para melhorar essa participação, essa vida dessa família. Entender os valores da família, claro. E aí, a gente tem a ética da prontidão frente à situação. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai reunir a equipe toda. Olha, nós temos este bebê, a situação dele é essa, a da família é esta. E aí a gente vai trazer, cada um vai trazer a experiência que está vivendo, porque não é incomum a gente ter situações em UTI neonatal, principalmente UTI neonatal, quando os bebês ficam internados por longos períodos, muitas vezes, mas numa fase muito difícil, muito crítica, o bebê tem um período de lua de mel, ele fica ali, o prematurinho extremo, fica estável durante 12 horas, que foi o meu plantão, e aí ele piora muito no plantão seguinte, e aí o que acontece? Eu chego no dia seguinte, o bebê está quase morrendo, e a gente fica assim, puxa vida, mas o que aconteceu? E de repente, a gente tem um bebê que teve essa piora, teve esse agravo, e a gente precisa entender com eles o que a gente vai fazer dali para frente. Precisa transmitir para a família, olha, para a família não, desculpa, para a equipe que está cuidando. Esse bebê, o prognóstico é muito ruim, ele teve a lua de mel, mas agora a gente tem que revisar o que a gente está propondo de cuidado para ele. Então, isso tem que ser acordado entre as equipes, tem que ser comunicado para evitar que haja justamente aquela dúvida na passagem de plantão, puxa, mas ele estava tão bem. Gente, se uma mãe ouve isso,
puxa, ele estava tão bem, então por que ele morreu? Eu que matei meu filho? Eu que permiti que ele morresse? Essa comunicação tem que estar muito bem estabelecida entre todos da equipe, porque sempre a gente vai sofrer quando morre um paciente. Então, a gente tem que ter a certeza de que na hora que a gente decidiu pela retirada de tratamento ou pela limitação das intervenções que a gente vai fazer, uma adequação terapêutica é a melhor conduta. E todos na equipe têm que estar entendendo o que está acontecendo e o que está sendo decidido. Por isso que é importante elencar também o que é inaceitável. Não adianta eu entubar um bebê, por exemplo, com hemorragia grau 4, manter ele entubado ad eternum. Uma hemorragia grau 4 com hidrocefalia descompensando, com um bebê de 600 gramas, eu não tenho como colocar uma válvula de derivação, porque eu nem tenho um dispositivo adequado para esse tamanho de criança, né? E aí a gente tem que garantir que haja uma comunicação consolidada entre as equipes de obstetrícia, de neonatologia e a equipe que está no centro obstétrico, porque eu estou falando, ali a gente falou bastante de situações que a gente vai viver depois que o bebê nasceu, que ele já ficou na UTI, né, há um tempo. Como eu faço para alinhar uma conversa quando o que acontece no nosso dia a dia, a gente está de plantão hoje, 12 horas, chama um pediatra no centro obstétrico, chega lá, tem aquele bebê de 22 para 23 semanas, e ninguém sabe muito bem o que foi conversado com a família, ninguém quer falar muito porque é difícil, mas a gente tem que tomar uma decisão, porque afinal de contas vai nascer, a gente vai entubar, não vai entubar, o que a gente vai fazer? E muitas vezes, nesse momento assim de desespero, que ninguém sabe o que fazer, o que a gente acaba fazendo é que a gente acaba dando suporte artificial de vida. Quando não há tempo, a gente acaba dando suporte artificial de vida. E se a gente fizer isso, a gente não está fazendo nada de errado. A gente está fazendo o que tem que ser feito numa hora em que a decisão imediata é de você sozinho, né? A menos que seja um bebê de 20 semanas, 21 semanas, que a gente sabe que não é viável, começou a entrar na zona cinzenta de 23, 24 semanas, talvez a gente precise mesmo fazer essa intervenção, que é o trial of life, né? O trial of life é uma tentativa. O que a gente não pode deixar a gente se contaminar por aquela ideia de assim, imagina, mas entubou no CO, então agora tem que fazer tudo. Não tem que fazer tudo, a gente tem que adequar o que ele vai respondendo de tratamento a cada dia. A gente vai se adequar ao que a gente consegue conhecer dessa família dia após dia dentro da realidade da UTI neonatal, né? Então, a comunicação é a chave de tudo sempre, né? Então, é importante que a gente tenha a garantia de comunicação eficaz entre as equipes envolvidas no cuidado e alinhar todo o conhecimento sobre a família, seus valores, os tratamentos possíveis em todos os níveis de atendimento. E aí chega o momento da deliberação, que é justamente isso, é uma relação que é estabelecida entre o paciente e o provedor do cuidado e a construção do plano de cuidado. Então, às vezes, está muito claro que para aquele momento inicial, que está tudo mais ou menos controlado, tudo mais ou menos gerenciado, a gente consiga ir cuidando do bebê. Mas aí, deixar já meio pré-estabelecido, olha, e se aqui, hoje, ele está dando sinais de que ele está mais instável, ele está entrando num quadro de uma sepsia, de um canal arterial extremamente descompensado, e que aí ele teve uma complicação. Será que, a partir desse momento, o plano de cuidado vai ser o mesmo? Uma vez eu ouvi de uma colega minha, muito querida também, que ela falou assim, olha, a gente tem que às vezes pensar no plano de cuidado, no cuidado ao paciente, um pouco como o Waze. O Waze a gente sai de casa e põe lá, quero chegar em Salvador. Ele vai me dar um caminho, mas se tiver um acidente no meio do caminho, ele vai mudar meu caminho para eu fugir do trânsito e encurtar meu tempo de chegada. Então, é importante que a gente tenha essa flexibilidade na hora de analisar os possíveis desfechos e as tomadas de decisões naquele caso. E aí, vocês conseguem ver, tá ótimo. É importante a gente pensar que, assim, esse artigo em especial, ele veio no auge daquela discussão do bebê Charlie, etc. Mas, assim, na verdade, a gente tem uma grande dificuldade em estabelecer o que é uma tomada de decisão compartilhada, os consentimentos em não ir além em alguns tratamentos, que, ainda mais que a gente está falando de uma população que não tem a capacidade de manifestar a sua voz, né? E aí a gente tem toda uma gama de tratamentos experimentais.
E isso, para mim, me comove muito, porque quando a gente fala de tratamentos experimentais, eu preciso entender o que é o tratamento experimental, que já tem uma certa consolidação, que já tem resultado, ou o que é aquele tratamento experimental que, no final das contas, quem ganha é quem está publicando o resultado, não é o bebê, não é o paciente na ponta. A gente tem que ter cuidado com isso. E a gente tem que ser o advogado do nosso paciente nessa hora. A gente tem que provar quando a gente não acreditar, quando a gente sabe, nesse momento não me vem nenhum exemplo à cabeça, a não ser o do Baby Charlie. Esse Baby Charlie, por exemplo, ele não era um prematuro extremo, mas era uma droga experimental que só tinha nos Estados Unidos. E quanto justificava eu tirar esse bebê do país dele para ir fazer um tratamento fora, sendo que eu não tinha ainda nem sucesso suficiente descrito daquele tratamento proposto. Então, os pais vão buscar esperança. O Google está aí, né? Ele consegue falar de tudo. E aí, com isso, a gente tem que ser capaz de falar assim, não, até aqui a gente consegue, mas a partir daqui não dá. A gente tem que trazer para perto, para a realidade, as expectativas deles, porque muitas vezes é isso, ele fala assim, ai, mas olha, em tal lugar sobreviveu um bebê de 320 gramas. E a gente tem que falar, não, tudo bem, o seu bebê tem 540, ele é de um melhor prognóstico, mas ele não está respondendo aos tratamentos que a gente fez. Então, essa conversa tem que ser muito honesta e muito clara para poder estabelecer, então, os objetivos de cuidado e o plano de cuidado de curto, médio e longo prazo. Lembrando que a gente tem que alinhar, entender que as diferentes UTIs neonatais têm diferentes resultados e que a própria internação não tem neonatal, que a única coisa que vai fazer esse bebê sobreviver, também pode ser o que vai levar ele a falecer. Então, porque teve uma sepse neonatal tardia, porque os recursos que ele precisa para se manter vivo não são inócuos, eles também podem provocar sofrimento e lesão nesses bebês. O limite de viabilidade é um tema super controverso, tem discussão toda vez, tem desde quem que vai ser a voz desses bebês, tanto para a sobrevida, tanto para a tentativa trial of life, tanto para que não haja iatrogenia e para não haver prolongamento do processo de morrer. A gente não tem nada muito conclusivo, né? E aí ele fala justamente disso, que em alguns centros com excelentes recursos, prematuros muito extremos, abaixo de 23 semanas, não sobrevivem. E a decisão de não reanimação já é de sala de parto, porque são decisões tomadas antes. Uma coisa que é muito importante ser considerada quando a gente fala numa tomada de decisão pós-natal, que a gente pode usar como critério ou como minimamente um fio condutor se você tem poucas chances de sobrevida, né? Aí vem aquela coisa, mas pouco é quanto, Guta? 20, 30, 10, 2, 1, 15, 40? Mas assim, pouca chance de sobrevida, grande chance de deficiência inaceitável, uma incapacidade de cognição. Eu preservei o termo que eles usam em inglês, que é o fardo do tratamento, o quanto isso vai pesar para a família, o quanto isso vai ser difícil para essa família gerenciar e administrar na casa deles. Ter uma criança, por exemplo, super saudável, que viajava todo final de semana para competir futebol com a escola, e um outro totalmente dependente em casa. Como é que isso vai ser gerenciado nessa casa? O custo, que não dá para a gente tirar o custo da jogada. Em alguns países da Europa, apesar da medicina, alguns não, quase todos, da medicina ser socializada, o SUS está ali, as pessoas usam a saúde pública, algumas coisas é custo compartilhado com o Estado, outras é da pessoa. Na França, em especial, isso é muito nítido. Tem situações clínicas que o Estado assume, tem situações clínicas que a família assume. Então, isso tem que ser avisado antes. E lembrar que a tomada de decisão sempre deve ser compartilhada. No Reino Unido, eles têm o NUFIO, que é aquele conselho de bioética que estava num dos artigos, eles estabelecem critérios de reanimação de recém-nascidos prematuros em extremos, está acima de 25 semanas, sempre reanimar, a menos que ele seja portador de alguma malformação. Eu deixo isso daqui aqui porque no Brasil é um pouco diferente, a gente reanima, por exemplo, mesmo que seja um prematuro de 25 semanas, com uma malformação cardíaca maior. Então, são coisas para a gente refletir, o que a gente quer como país, como
como UTI, são cuidados, são diferenças culturais que, assim, não tenho resposta, mas eu acho que isso merece ser levado a uma instância de discussão maior. Entre 24 semanas e 24 semanas e 6 dias, eles sugerem que se inicie as manobras de reanimação, exceto se houver já consenso entre pais e equipe médica de que as condições em que o bebê está, coriomielite materna, não deu tempo de fazer corticoide, ficou muito tempo para nascer no período expulsivo prolongado, vai nascer anóxico. Então, se houver entendimento que não deve ser reanimado, não vai ser reanimado. E aí, quando eles partem para 23 semanas e 23 semanas e 6 dias, Reino Unido, eles entendem que os desfechos são muito ruins. Então, o desejo dos pais vai ser respeitado, é soberano, mas se houver em qualquer momento uma percepção de que a equipe médica está tendo uma conduta de uma distanase, de prolongar o processo de morrer, ela está desobrigada, a equipe médica está desobrigada de continuar com o suporte artificial de vida. O que a gente tem na Sociedade Brasileira de Pediatria? Esse aqui é de 2016, mas não houve grandes mudanças na última atualização que teve, inclusive foi em Salvador, né, Lili? Quando não iniciar, assim, no Brasil, baseado nos dados que a gente tem da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, o recém-nascido com idade gestacional inferior ou igual a 23 semanas, precisa ser recepcionado por uma equipe madura, que seja capaz de fornecer conforto ao concepto e apoio aos familiares. É importante também que essa pessoa seja madura o suficiente para perceber o quanto esse bebê está na zona cinzenta de 24 para 25 e quanto ele está na zona cinzenta de 23 para 22, né? Lembrando que a gente não pode, para avaliar a idade gestacional, pode ter uma variabilidade de até 2 semanas. Antigamente a gente falava que se não abrir o olhinho não precisa reanimar, mas 20% dos bebês viáveis podem ter a pálpebra colada. O peso de nascimento estimado pode ter um erro para mais ou para menos, a gente não consegue mensurar o impacto de restrição de crescimento intrauterino, ouvir a família preferencialmente sempre, e acima de 25 semanas sempre fazer o máximo de intervenção, porque aí a gente está falando de sobrevida acima de 50% na maioria dos centros nacionais. É importante que haja uma comunicação clara, incluir os pais na parte do processo de tomada de decisão, conforto, sempre, sempre, seja por quando a gente não oferece, quando se opta por não começar o suporte oficial de vida, seja quando a gente decide por suspender os cuidados de suporte avançados de vida. Imagine um bebê prematuro extremo que foi feito o trial of life, mas ele está lá 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, tentando reanimar, ele não responde adequadamente, de parar as medidas de ressuscitação e oferecer conforto, e sempre pensar no melhor interesse do recém-nascido. Ou seja, é essencial que a gente consiga estabelecer sempre objetivos de cuidado. O melhor interesse do recém-nascido sempre tá presente, né, da gente preservar o melhor interesse do recém-nascido nas discussões de reanimação do limite de viabilidade, mas a justiça não tem a mesma relevância. E é difícil mesmo, né? A gente tem que ter uma tomada de decisão compartilhada, respeitando os desejos dos pais, exceto que vá muito contrário ao melhor interesse do bebê. Lembrando que a gente sempre tem uma zona de discrição parental que fica no meio do que é a decisão ideal e o que é uma decisão nociva para o bebê. Esse aqui é uma imagem que eu acho que reflete tudo. Quanto maior a incerteza de prognóstico, então isso cai muito na zona cinzenta, porque assim, quanto mais incerto, quanto mais dados obscuros eu tenho de que sobrevive 30%, 40%, 50%, uns países 60%, outros 30%, quanto maior a zona de incerteza, maior a zona de discrição parental, ou seja, maior o poder de decisão dos pais. Desde que eu não vá tomar decisões que agreguem, que aumentem o sofrimento desse bebê. E aí a gente tem que estar sempre atento entre a fronteira entre o dano e o benefício, na zona onde os pais têm maior autonomia para tomar decisão, desde que não leve muito o sofrimento ao bebê, perdão, e aí é que eu vou encontrar a minha decisão ideal. Então é sempre muito delicado, né? Ou seja, se eu tenho certeza que é um bebê de 20 semanas e não vai sobreviver, eu não vou valorizar, eu vou diminuir o poder de decisão parental. Se é um bebê de 24 semanas, eu tenho um prognóstico acima de 40% em muitos centros, eu posso ouvir mais os pais em relação às tomadas de decisões mais intervencionistas.
E aqui é um depoimento que é de 2016, essa reportagem, ou seja, se esse bebê ainda estiver vivo, ele vai estar com perto de 8, 9 anos. Essa mãe, é a Alexia Pierce, ela deu à luz a esse bebezinho, Nathan, que nasceu com 23 semanas de idade gestacional. E quando ela chega no hospital, ela pede, olha, vamos, é um prematuro extremo, vamos, o que a gente vai fazer? E ela, hoje, depois, nessa foto, o bebezinho estava com 3 para 4 anos, com sequela 3 aninhos, com paralisia cerebral, dependente de oxigênio. A vida dela era cuidar desse bebê, se ele estiver vivo ainda ela fala, e ela tem dificuldade, ela entende que esse bebê sofre, e ela fala que se ela soubesse hoje, né, 3 anos depois de vida do bebê, o que ela sabia quando o Nathan nasceu, ela teria preferido que ele tivesse morrido no colo dela. Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou interromper o compartilhamento de tela e vou abrir para discussão, para conversa, e aqui tirar dúvida, enfim. Eu não cheguei a ver se no chat tinha pergunta, vi que entrou alguns textos, mas acho que não foram perguntas, né? A Lúcia, Ainda olha, não. a Lúcia levantou a mão. Pode falar, Lúcia. Oi, boa noite. Deixa eu primeiro me apresentar. Meu nome é Lúcia Wagner, eu sou aqui do Rio de Janeiro, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, e eu agora sou melhor amiga da Lília, gostaria de ser sua melhor amiga também. A gente tem uma confraria de melhores Sim. amigas, sinta-se acolhida já, né, Lília? Pois é, verdade, Lu. E adorei a analogia que você fez com o Waze, eu acho que vai servir para tudo, né? Então dá para entender perfeitamente. E assim, eu trabalho numa unidade onde a gente é referência em hipotermia terapêutica e em cardiopatia congênita recentemente. Então a gente, como equipe, né, teve que virar essa chave. Né? Então eu fico muito feliz que eu tenho muita gente aqui da equipe que está assistindo a sua aula. Né? E enquanto eu assistia, enfim, eu fiquei viajando um pouco e eu sou instrutora do curso de reanimação neonatal desde 2006. Eu já dei muito curso de reanimação neonatal. Eu já fui a primeira da região sudeste depois de Diageo. Então, Nossa. eu agora eu fiz muito curso de reanimação. E agora eu estou procrastinando um pouco, porque eu já estou meio cansada. Mas me deu uma ideia que eu acho que semana passada eu falei para a Lília, eu vou suspender, se eu pudesse, eu suspenderia o salário dos servidores, né? De quem não assistisse a aula dela. Agora me deu a ideia aqui de que, para eu dar esse curso, eles vão ter que assistir também toda a aula de sala de parto, inclusive, né, até agora, de limite de viabilidade. Então, muito obrigada aí por essa excelente apresentação e por compartilhar com tanta simpatia aí que você adquiriu de conhecimento. Lúcia, muito obrigada. Não, eu é que agradeço, porque assim, eu me lembro a primeira vez que eu fui falar de limite de viabilidade no nosso curso, lá do GAI, ainda quando era o modelo curto de um final de semana. E eu falei, cara, a gente passou aqui estudando, vendo tudo que a gente ia fazer antes desse bebê nascer, e agora eu vou ter que dar aula do que fazer nos 47 do segundo tempo. Essa minha aula mudou muito já, tá? Porque foi um crescimento, né? Imagina que a gente fala disso desde 2014, 2015, 2016 foi o primeiro curso. Então, são quase 10 anos já abordando o tema, e parece que foi ontem. Nossa, 10 anos quase, me deu até... Nem eu já tinha feito essa conta tão de perto, mas enfim. E essa última mexida que eu dei na aula foi a que me deixou mais contente, porque ficou mais fácil de eu falar o que eu queria falar de fatores biológicos, né, do prematuro extremo, mas ele abre para a gente poder falar da parte biográfica e de que uma decisão tomada em sala de parto, de reanimação, de suporte artificial de vida, não é porque a gente tomou ela naquele momento que ela vai precisar ser sustentada até o final. E se uma família tivesse sido esclarecido o suficiente e optar e tiver muito tranquila em relação à decisão de não intervir, não oferecer suporte artificial de vida nessa idade gestacional tão de zona cinzenta, está tudo bem também. Esse é o ponto que é mais difícil, a gente entender que
a gente não vai ter todas as respostas, mas que a gente tem que fazer, fazer esse acolhimento, né? Esse que eu acho que é o grande ponto essencial, né? Ó, eu vou abrir aqui um pouquinho o chat. Ah, a Lília voltou, ó. Eu vi que você estava com a internet instável, né? Tem a Ana Gabriela falando que foi fantástico, a Daiane dando boa noite, a Lília pedindo para as pessoas manterem o áudio fechado, isso é importante. Link de presença, alguém pedindo, o Rafael falando que é psicólogo numa maternidade, trabalha justamente esse acolhimento, isso é muito importante. A Magnólia elogiando a aula, muito obrigada. E no chat é mais ou menos o que eu peguei. Eu tive no Rio recentemente, Lúcia. Enfim, fui fazer uma palestra, enfim, para público leigo, mas depois eu conheci o Glória Dor rapidamente, mas muito rápido. Foi assim, tipo, olha, eu tô te vendo, Lília, você tá aqui. Eu não sei se você tá com áudio, mas eu consigo te ver. Eu acho que ela deve estar, sim, ela está meio congelando, não deve estar. Tem razão, tá meio travando, Está cortando. Eu não sei Tá se cor... está escutando. Já até Nós mudei somos, de lugar. nós somos do UPDOR, Hospital Universitário Pedro Ernesto, mas é público, nós chamamos de UPDOR. Então, quando você quiser Entendi. vir ao Rio e quiser visitar o UPDOR. Tá ótimo. Olha, mas vai ser um prazer, porque eu acho que a gente conhece, é importante, é isso. Na verdade, eu só fui no Glória Dor dessa vez, porque a gente desceu no Santos Dumont, foi até o lugar lá que era das editoras Globo fazer entrevista. Entrevista era um evento, né, de dia todo. Saímos de lá, era 5 minutos para o Glória Dor e mais 5 minutos para o aeroporto. Não deu tempo de fazer mais nada. Foi isso, né? Não deu nem tempo de conhecer. Eu quero ver se eu tenho a oportunidade de voltar para conhecer, ficar um final de semana no Rio, um final de semana não, um dia de semana no Rio, para conhecer várias maternidades, porque eu acho que a gente tem muita oportunidade de troca e de crescimento, assim como para Salvador. Salvador, eu preciso conhecer os hospitais lá, não conheço nada, olha que coisa. A gente vai correndo, sempre vai olhando, vai num pé, volta no outro, né? E ainda bem que agora a gente tem a possibilidade de fazer essa conexão online, porque Sim. foram, né? Isso mudou muito, a gente pode conversar muito sobre isso, a gente vê que a gente não está sozinho, né? É aquilo, eu posso não conseguir dar uma fórmula, uma resposta, olha, com tantas, não tenho, mas a gente divide as preocupações, as angústias, a gente se sente menos sozinho, porque certamente todo mundo se sente meio, ainda mais que no plantão a gente está sozinho de fato, né? Tem no máximo um Não, colega para falar assim, vai ou não vai, né? que a dificuldade é com o profissional médico, é com o profissional de toda a área, né, de todas as áreas, com o paciente, e às vezes a gente toma uma decisão e daí a pouco a gente, como é que diz, mudou o Waze, deu problema, a gente tem que rever, aí existe a cobrança, mas não era isso que a gente ia fazer, agora mudou de ideia de novo, né? Então, isso daí, assim, realmente uma construção entre equipe, né? E que acho que a gente tem conseguido, assim, aos pouquinhos, melhorar, mas ainda temos muito que caminhar, muito que aprender, por isso que eu quero essa conexão, e tenho certeza que várias pessoas que estão aqui fechadinhas no vídeo, no áudio, também querem, porque a gente tem debatido muito. E é isso, quanto mais você conversar com a equipe, mais a equipe vai estar alinhada. Isso é uma coisa que faz muita diferença mesmo. Você conseguir conversar sobre o assunto, e assim, às vezes é cansativo, porque às vezes você volta várias vezes com o mesmo tópico, mas é um crescimento, é um amadurecimento de equipe. E você, por estar em hospital universitário, você vai ter que treinar o residente do R1, R2, R3, o R4, depois volta, muda, roda todo mundo, e tem que ter, a equipe que vai estar lá consolidada vai ter mais maturidade para abordar isso. Então, é um dia de cada vez mesmo. É não desanimar, porque a conversa vai e volta várias vezes.
É. E tem a equipe da noite, tem a equipe do dia, tem a equipe que não se Isso, encontra, e tem a é, equipe que vem do, como é que é, telefone sem fio, que aí você, né, lá vem exatamente. a comunicação nem sempre é clara, ou a gente acha que tá, o outro está entendendo, e, né, e a gente O que a realmente não gente está fala não é o que o comunicando outro bem. ouve, né? Exatamente, é. Então isso tudo é realmente é uma experiência. É isso, com certeza. Muito bem. Obrigada, viu, Lúcia? Deixa eu calar minha boca um pouquinho para deixar Não, alguém falar. Ô, gente, eu peço desculpa que eu caí, não consegui escutar tudo, viu? Mas agora acho que melhorou um pouco aqui, que eu saí andando a casa toda. Ai, acho que tem uma pergunta para você, Lu. tem. Como Ó, você quer ler ou quer que eu leia? pode ler que agora a gente está tá te ouvindo bem. Pronto. Como você sugere trabalhar com a família a construção de memória diante do atendimento emergencial das gestantes sem incompetência e istimos cervicais ou rupturas de bolsa nos bebês no limite de viabilidade, onde o risco do parto é iminente? Muito delicada a sua pergunta, Mariana. Obrigada, Lília. Olha, acredite, construção de memória a gente pode fazer com recursos simples. Então, nessas situações emergenciais, por exemplo, uma touquinha, que seja a touquinha do bebê, olha, coisas simples, tá? Coisas que eu vou partir desde o que a gente fazia lá no HC até as coisas que a gente foi desenvolvendo agora na maternidade que eu trabalho privado. Então, assim, olha, quando eu estava no HC, a gente fazia a touca, as meninas, a equipe de enfermagem do centro obstétrico tinha um arsenal de coisas para fazer, decorar a touquinha. Então, assim, essa criança tem nome. Puxa, será que eles não querem uma touquinha com o nome do bebê? Mas tudo bem, você pode estar num lugar que não tem esse arsenal. E está tudo bem, vai ser a touquinha do jeito que ela foi dada para o bebê e colocada no bebê. Mas você pode pegar e conversar com essa família para fazer uma camisetinha. Uma camiseta, pegar, desculpa, a impressão plantar, perdão, fazer o carimbo do pezinho desse bebê na camiseta do pai ou da mãe, numa uma peça de roupa, num pano, num papel, em alguma coisa que ela tenha lá, um pezinho, um pezinho carimbado ali. Outra coisa muito simples que você pode fazer é, bom, colocar o bebê no colo. Hoje em dia todo mundo tem fotografia. Eu, particularmente, aí é uma coisa cultural da Guta, tá? Eu não me sinto à vontade de fazer fotografia de um bebê morto, mas tem pais que gostam, porque pode ser a única lembrança que ele pode ter daquele bebê. E às vezes, para a gente que é médico, tá na cara que o bebê já morreu. Mas para aquela mãe, não. Para aquela mãe, ela ainda sente o bebê quentinho do calor do corpo dela, e tá tudo bem. Você tira uma foto, hoje todo mundo entra com o celular no centro obstétrico. A gente fala que não pode, mas é mentira, todo mundo entra. A gente vai lá e tira uma foto desse bebê no colo da mãe e passa para ela. Placenta, hoje em dia tá tão na moda, né, fazer o famoso carimbo da placenta. A placenta do prematuro é pequenininha, mas é placenta. Uma papel de sulfite, você vai lá, faz o carimbo da placenta, plastifica, põe num saquinho plástico, dá para essa família. Você pode oferecer, e vou dizer mais, eu tenho tido uma experiência recente de alguns pais que não querem nada. E nesse outro hospital que eu trabalho hoje, a gente criou uma caixa de memória. Então, a gente faz o carimbo da placenta, faz o carimbo do pezinho, a gente tem uma caixinha que a gente colocou uma borboleta estilizada para representar realmente essa vida que se transformou, né? Essas vidas, né? Porque é dos pais e do bebê que se transforma. E a gente tem a seguinte política, o pai pode não querer levar, mas a gente vai deixar lá por um tempo. Enquanto não precisar tirar de lá, está lá guardado. E a gente já teve pai que se recusou a fazer, não quero nada, acabou esse momento, eu quero deixar para trás, e que voltou na maternidade para buscar a caixa de memórias, e graças a Deus a gente tinha salvado, tinha guardado essa caixa de memórias para eles, né? Então, assim, a lembrança você constrói com o que você tiver na sua mão. Não precisa de recursos extraordinários. E você conversar honestamente de que, olha, o bebê faleceu, o que a gente pode fazer para ter de lembrança, para você guardar esse momento?
é uma pergunta que a gente não está treinado para fazer, tá? Mas assim, Marília, vamos treinar a fazer essa pergunta. Vamos tentar levar isso, né? É honesto. Você sabe que isso, aí eu vou roubar a frase da Ana Cláudia, né? Da Ana Cláudia Quintana. Ela fala uma coisa, fala assim, gente, morrer todo mundo vai. Por que que a gente não consegue falar de morrer? Claro que a gente não espera que ninguém morra logo depois de nascer. Isso é uma mudança de paradigma muito grande. Eu costumo dizer que a gente não fala recém-morrido, a gente fala recém-nascido, né? E aí um recém-nascido que morre, cara, tem nascer e morrer na mesma frase, numa frase desse tamanho e num tempo ainda menor, né? Mas, para a gente que vive essa realidade, a gente tem que naturalizar falar o morrer. Porque, assim, a gente faz neonatologia para mandar para casa todo mundo. Hoje eu falo que é aquele bumbum cor-de-rosa lindo, todo gostoso, para todo mundo pegar, apertar, e daqui a 25, 30, 40 anos, sei lá, voltar trazendo outros nenéns para a gente. Mas, quando isso não acontecer, a gente tem que saber falar sobre isso. Porque também faz parte do nosso trabalho, né? Acho que é isso. Acho que, Se ninguém quiser falar, eu tenho um caso para contar. Conta aí, Lu. Nós tivemos um óbito, não tem muito tempo, de um bebezinho que tinha 25 semanas e 370 gramas de nascimento. E a mãe desse bebê, ela tinha uma doença cardíaca grave, com uma fração de ejeção, enfim, muito pequena, então ela estava quase morrendo, né? E tinha-se dúvida, né, no que ia fazer em relação ao parto dessa mulher, se seria uma cesárea, se seria o parto normal, o que seria melhor para essa gestante, né? E eles desejavam, esse casal desejava muito esse filho, ela tinha 40 anos, enfim, nunca tinha engravidado, já tinha essa condição cardíaca, né? Então, essa paciente, ela foi submetida a uma anestesia geral, e o neném dela nasceu, e o desejo deles era que fizesse todo o investimento. E esse bebê tinha 25 semanas, né? Apesar do peso ser bem pequeno, ele tinha 25 semanas. Então, nós seguimos a animação e o investimento nesse bebê, e esse bebê sobreviveu por 48 horas, né? O pai viu esse bebê na unidade neonatal, mas a mãe seguia na unidade coronariana, né? E ela não viu esse bebê. E aí esse bebê, né? E agora, visto esse neném? Eu já tinha, né? Graças a Deus, já tinha assistido a aula de Lília na Casa do Cuidar, então eu consegui, naquele momento, estar presente, né? Quando esse neném foi a óbito, e nós levamos esse bebê morto, né, até a unidade coronariana. E isso foi assim vou dizer, uma operação de guerra, né, porque o núcleo perinatal fica num prédio, a unidade coronariana fica no corpo do hospital, e nós tínhamos que transportar esse neném, né, até essa mãe, né? Então tinha que avisar ao pai, né, que o bebê tinha falecido pelo telefone, porque eu já estava todo naquele procedimento de levar o corpo Para a mãe. pro morgue, né? Pro morgue, né? Pro necrotério. Então, aí eu estava lá e falei, não, peraí, nós vamos ter que... A mãe vai ter que ver esse bebê. Ela não viu, ela não estava no parto, ela estava com anestesia geral. E aí ligamos, né, para o pai, demos a notícia do falecimento do bebê, e eu falei, olha, vou ter que falar com a sua esposa, e gostaria de levar o bebê ou conversar com ela para saber, né, como é que ia ser esse processo. Então eu fui até a mãe para dar notícia, né, que o neném tinha falecido, e eu perguntei a ela se ela queria ver. Isso antes eu tive que perguntar ao chefe da unidade coronariana, a enfermagem da unidade coronariana, preparar que a gente ia entrar lá com um corpinho de neném morto dentro da unidade coronariana. Ainda tem isso, Bom, né? é essa.
Entrar numa Bem, unidade que né? lida com a morte de gente grande, não de gente pequena, né? Sim. E também ter que transportar esse bebê num bercinho comum, de toquinha, de lacinho, como se um neném estivesse vivo, né? E não poder entrar no elevador comum, ter que ir para o elevador de carga, Ah, né? ai, Sim, mas né? Não, bom, não, não. é. Mas fomos e, enfim, chegamos na unidade coronariana. E aí eu perguntei para a mãe, né? Eu falei assim, olha, o neném está aqui, você gostaria de conhecê-la? Inicialmente ela disse que não, não quero ver. Primeiro ela disse que sim, depois ela disse que não queria ver. E aí eu fiquei quieta, esperei um pouquinho e fui pegar o bebê. Botei no meu colo. E aí, aos pouquinhos, ela foi olhando. Aí eu falei, se você gostaria de olhar, ver como é que é a mãozinha, o pezinho. Eu sei que ela foi, eu comecei, né? E ela foi se aproximando, né? E aí ela conseguiu pegar e colocar no colo. Depois disso, eu perguntei, você quer que eu tire uma foto? Ela falou que não. Aí eu deixei ela com o bebê e saí. Fiquei do lado de fora, assim, do biombo. E daqui a pouco ela estava tirando uma selfie. Depois ela começou a fazer vídeo e conversando com o bebê. E ela pediu para o pai esperar o pai. E o pai estava a 2 horas de distância, né? Então esse bebê ficou lá no colo, ela fez vídeo, ela tirou foto, ela pediu para esperar o pai. O pai chegou, eles puderam naquele momento, né, estar com aquele bebê. E depois teve a questão que um avô também gostaria de estar presente, mas aí tinham se passado muitas horas e já estava aquele, aquele zum, zum, zum. E, enfim, mas foi a primeira experiência que eu tive, assim, de levar no neném, né? E eu me senti tão, assim, tão plena como profissional, porque, assim, a gente não cuida só da boa notícia, a gente cuida daquele momento, aquele momento foi especial. O único arrependimento que eu tenho nessa situação é que no dia seguinte eles foram enterrar o bebê. E a mãe não tinha tido alta, e ela quis sair à revelia. E eu devia, assim, depois me passou, gente, mas por que tem que sepultar no dia seguinte? Sabe, que bobagem! Podia ter ficado aí, esperado a mãe ter a alta, enfim, para participar do sepultamento do bebê. Porque a gente aprende, né? Da próxima vez, Sim. se isso acontecer, já vai estar na minha cabeça. Mas é exatamente isso. Essas situações, elas vão sendo é, construídas no momento, né? Às vezes e quando a gente não sabe o que vai fazer, fica quieto um pouco e É. deixa ver como é que as coisas vão evoluir. Era isso que eu queria contar para vocês, porque foi Não, graças lindíssimo. a. É isso. gra- Não, é uma história super rica. Olha só. Primeiro, você leva uma experiência sua. Olha o quanto de pessoas você tocou com a sua vivência. Ela criou memória. Olha, você com a sua iniciativa de ter ficado um pouquinho mais lá, porque as pessoas têm medo do morto, têm medo da morte. E de repente ela viu o bebê no seu colo, ela entendeu que era um bebê, tinha uma mãozinha igual a todos os outros bebês. Isso fez com que ela também perdesse medo desse momento. A ponto de, tipo, tudo bem, ela ficou um pouco, ela pode ter ficado assim, sem saber o que fazer, quando você ofereceu uma foto, mas ela foi fazer selfie, ela conversou, ou seja, ela teve um momento dela, ela teve uma conexão com esse bebê. Então, isso, olha que importante que é, porque isso muda a história dela depois. Você sabe que a Lília já deve ter visto isso também, nós não temos no Brasil, tá? Mas em alguns países da Europa, principalmente Reino Unido, tá? Eles têm um negócio que eles chamam de berço gelado. É tipo uma câmara fria, né? Que fica do lado só que é de um bebezinho, né? Uma câmara fria do morgue, só que do bebê que fica ali do lado da mãe, até essa mãe entender que ela já se despediu, ela está pronta para deixar enterrar aquela criança. É, a gente não tem isso no Brasil, né? Mas talvez a gente tenha que pensar mesmo em algum momento em ter um recurso parecido, alguma coisa assim. E é engraçado como isso é uma coisa que deve ser meio conectada ao DNA do mamífero, né? De alguma forma, enfim. Tem uma história de uma baleia orca que
ela, sabe aqueles estudos de vidas marinhas, né? E estão lá acompanhando esse grupo de orcas. E uma vez, uma moça, essa orca teve o bebê, e o bebê dela morreu. E ela ficou, assim, dias sem comer, carregando o corpo do bebê. Ela sabia que o bebê tinha morrido. E os grupos de pesquisadores super, assim, incomodados, porque eles estavam pensando assim, olha, será que... Primeiro que teve uma coisa muito interessante, o grupo de apoio, eu não sei como é que chama grupo de baleias, tá? Mas o grupo de apoio das baleias se preocupavam em, tipo, em trazer comida para ela, ou levar ela para perto de comida, para, tipo, claro, não era viver por ela, mas era dar um acolhimento, um grupo de suporte. Olha só que coisa bacana. E quando ela se sentiu pronta, ela deixou o bebê ir embora. E nesse grupo, ficar, né, não levar, desculpa o cachorro latindo. Lura! Desculpa. E aí, eles acompanharam, e no ano seguinte, essa orca apareceu tendo um outro filhinho. Ou seja, é do ser vivo que se conecta ser capaz de viver esse momento. E assim, eu não quero usar a palavra clichê, mas elaborar o luto. É ter vivido um momento que vale a pena ser vivido e que vai ter uma memória rica e que vai permitir que ela consiga seguir a vida. Eu não sei se uma paciente cardiopata com essa gravidade com 40 anos vai engravidar de novo, mas certamente esse episódio na vida dela vai ser tratado sempre com dor, que é impossível. É aquela história, morrer não precisa ser bonito, mas tem que ser digno, né? Então, é um momento que vai ficar marcado para ela de uma maneira menos sofrida. É isso, Lu, obrigada, viu, por você compartilhar essa história com a gente. Pelo menos não sou só eu a doida, né, na fila do pão, pensando a importância de ter essas pessoas elaborando suas histórias. Guta, essa importação do cold, né, do berço mesmo refrigerado, tem sido um desafio aqui no estado, porque isso é uma coisa que a gente quer ter aqui, né? A gente já tem algumas conversas sobre isso, inclusive para que a gente possa fazer um espaço aqui em Salvador, pelo menos estadual, para fazer um Little Garden, para que a gente possa ter momentos de encontros e para que a gente possa dar voz a isso mesmo. É exatamente isso que você diz, morrer necessariamente não é bonito, mas precisa ser digno, precisa que essas mães, né, e esses pais possam ter acesso aos seus filhos e possam se despedir no tempo deles, não tem que enterrar correndo no outro dia, né? Eu acho que isso faz toda a diferença na vida mesmo desses casais e dessas famílias, né? É isso. E uma coisa também, Lúcia, Lília e Lúcia, que você comentou do morgue, né? Gente, estou num prédio novinho, maternidade recém-inaugurada. Aí o morgue era o hospital lindo, e o morgue é aquela sala branca, gelada, horrorosa. Nossa, me deu um treco, bom, moral da história, a gente está agora transformando o morgue num lugar minimamente acolhedor. Não dá para amenizar o sofrimento, não precisa ser que nem era no Instituto da Criança, que o morgue do Instituto da Criança era um lugar pintado, com artista plástico, foi lá, pintou um céu, que eu também acho que é um pouco over, um céu, etc. Mas assim, um ambiente mais quente, não aquela luz branca, com as paredes brancas. Não, a gente fez, pelo menos decorou num ambiente de uma sala, que essa família possa ficar com esse bebê no colo, se precisar, possa se despedir de uma maneira um pouco mais demorada, não precise levar, apresentar e levar para enterrar, né? São aprendizados, né? Agora, isso, Lília, se você conseguir o berço gelado, nossa, que legal, tomara que você consiga logo, e que no nosso próximo encontro você já venha me contar alguma experiência, porque isso é muito especial mesmo. Ah, eu vou conseguir. Eu sou. Qual é a temperatura do berço? Me diga. Lúcia, que pergunta difícil, não faço a menor ideia. Não, faz hipotermia, né? A temperatura do berço é mais ou menos a mesma temperatura da câmara fria. Ela não fica tão gelada, Lu, mas eu não sei assim qual é a temperatura que regula lá. Eu conheço ele
de ouvir. Heloísa, que é do Ribeirão Preto, esteve lá em Londres agora para conhecer, né, o serviço deles, mas eu vou descobrir e digo para vocês, mas hoje nem é mais aquele berço que parece um negócio quadrado, não, parece um desses carrinhos de bebê que tem a tampinha assim para cima. Eu até botei uma imagem deles na minha aula da semana passada, mas isso para mim é uma questão muito de honra esse ano aqui no meu estado, para que a gente possa. E aí tem até uma pergunta aqui, na nossa realidade, quanto tempo o corpinho pode ficar na unidade durante esse processo de despedidas e rituais, quantas horas devido às questões sanitárias? Não sei se Guta quer responder ou se eu respondo, não sei. Quer que você Olha, Lília, eu vou deixar você responder, porque eu vou ser muito honesta. Se eu tiver que dizer um tempo, eu não sei. Eu sei que no HC tinha uma lenda de que podia ficar no máximo 6 horas lá. Mas, assim, não sei o que, que era a questão sanitária, e não era um lugar adequado, eu realmente não sei dizer isso. Então, habitualmente, se a pergunta for o corpinho ficar dentro da unidade ou lá na sala de parto, eu não sei se é isso, Cláudia, que você está perguntando, vai muito dos protocolos assistenciais dos hospitais. A gente estabeleceu aqui na Bahia que os nenéns devem ficar até 3 horas pós-morte no leito, com as famílias, né? Não do ponto de vista da questão sanitária, não há esse impedimento. Após 3 horas, a gente leva o corpinho do neném para a câmara. Agora, aí se os pais não tiverem, ou se os pais quiserem ver esse neném de novo, aí nem todos os hospitais conseguem fazer isso que eu estou dizendo, tá? Tem hospitais que não respeitam isso. A gente tem trabalhado muito essas questões aqui no estado, para retirar o corpinho do neném, deixar esquentar um pouco, ficar com a família e pode ficar assim mais 1 hora, porque se você não tem o berço, aí depois que tira lá da câmara, você não pode ficar horas a fio com o neném. Aí é mais difícil a gente controlar isso aqui no estado, a gente está trabalhando com isso, construindo junto, né, com as questões mesmo da Secretaria de Controle Social Humana, a Secretaria de Saúde, a gente está tentando encontrar uma forma, mas eu acho que a gente só vai resolver isso com o bercinho refrigerado e tendo a construção, pelo menos nas 9 macro de saúde, de um local específico, uma sala que pareça um quarto de bebê, ou algo mais confortável, para que as famílias possam ficar com seus filhos, né? Lá em Londres é isso, eles ficam até 4 semanas e tem horários para ficar com os nenéns são vestidos e ficam com a família. Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas é isso. Nas nossas instituições aqui ficam até 3 horas após a morte no local, onde eles estavam, para que eles possam ficar ali com as famílias. Aprendi E eu também, ó. creio, se a gente tiver um local, uma sala, um local para o neném, né, e para a família, a gente não ficava velando o corpo por 12 horas, 24 horas no cemitério? Sim, é verdade. Exatamente. Porque se você tem um local que de repente você tire dentro da unidade e coloque. Isso eu vi numa unidade, foi em Louvain, na Bélgica. Eles têm um quarto onde tem o berço, onde fica, tem um sofá, tem cama, tem chuveiro, para a família ficar ali, não é um berço gelado, não. Deve ficar por menos toda uma tempo, equipe, né? mas separadinho, como se fosse um quarto de bebê. E o neném fica ali, fora de dentro da. Vai para lá e a família fica lá um tempo, que eu não sei qual é também. Então, Mas eu imagino que a gente fica no cemitério, né, 12 horas lá com o corpo. Isso. Então, a gente precisa ter uma estrutura para isso, Lu, e depois tem que fazer o sepultamento. Mas se o neném for ficar sobre refrigeração,
eles podem até 4 semanas. Inclusive, eles podem levar os seus bebês mortos para casa, o bercinho, e ficar lá no bercinho, como eu mostrei para vocês na semana passada. Isso é uma questão muito cultural, é uma questão muito, é isso que Guta fala, é olhar um filho morto, a gente tem medo disso, a gente tem muita dificuldade de falar sobre a morte, sobre a presença da morte e encontrar com o físico da morte dos bebês. Acho que a gente tem que, aos poucos, construindo isso, mas cada coisa diferente que a gente faz já nos oferece possibilidades para a gente mexer mesmo com os corações das pessoas. E aí eu queria contar que a gente acompanhou lá no nosso hospital, no Roberto Santos, uma gestante que tinha um câncer cerebral, o neném com 23 semanas, e ela fez uma herniação e entrou em coma e fez morte cerebral. A gente passou 3 semanas com essa gestante na UTI, trabalhando para poder fazer o parto desse neném. Dina, que é a coordenadora da UTI, está aí, e depois o neném nasceu e o neném ainda ficou, né? Acho que 3 ou 4 dias ou 5 dias, Dina vai me deixar. E foi muito importante isso para a família, e eles pediram para fazer um ritual dentro da UTI de adulto, então a gente fez um ritual, imagine, foi a família inteira, tinham 15 pessoas, e isso para o pessoal do adulto é muito complexo eles entenderem isso, mas é isso, a gente vai aos pouquinhos introduzindo essas conversas, esses diálogos, essas coisas que são cientificamente provadas para o tratamento do luto antecipatório e do luto depois da morte, e a gente vai aos poucos entrando no serviço. Eu acho que é isso. São essas conversas que a gente tem, é muito estudo, muito preparo, e a gente vai colocando as coisas para mudar um pouco, para a gente sair dessa coisa tão, tão dura, que são regras que não tem muito sentido para o sentimento humano, né? Alguém ainda tem mais alguma pergunta, que a gente está chegando no nosso horário? Bom, eu agradeço imensamente, Maria Augusta, você ter, né, chegado do seu trabalho correndo e sentado correndo para poder estar aqui com a gente até agora, cansada, depois de um dia de trabalho. Sua disponibilidade sempre que eu te peço. Eu repito isso para você todos os dias, né? O tempo que eu passei com você e com Lisandra mudou a minha vida, mudou a minha profissão, me tirou de um lugar e me colocou em outro muitas vezes melhor. Eu sou uma profissional muito melhor depois que eu te conheci. E agradeço imensamente a todos vocês que ficaram até agora com a gente, a todo mundo que está aí. Muito obrigada e boa semana para todos. Guta, se você quiser falar alguma coisa, a palavra. Eu queria agradecer, porque, assim, de verdade, esse momento não é um momento que me cansa, é um momento que me regenera. Então, assim, dividir o que eu sei, o pouco que eu sei, para mim é um prazer enorme. E acreditem, eu ouço tudo que vocês me falam sempre e procuro sempre aprender. A Lília, para mim, é uma... Não, agora é confete mesmo, porque é uma pessoa incrível, muito especial, com quem eu aprendi muito, porque a gente não aprende só dando aula e estudando para dar aula. A gente aprende convivendo e a gente aprende ouvindo. Então, assim, para mim é um privilégio estar aqui, Lília. Eu espero que você conte comigo muitas vezes ainda e espero estar sempre disponível quando você precisar da minha participação. E eu espero que na próxima a gente consiga estar juntas em Salvador para dar um abraço gostoso e fazer uma troca bem bacana. Aceito o Rio também, viu, Lúcia? Tá valendo, tá? Tá valendo, o Rio também. Tá valendo, né? Tá bom. E é isso, muito obrigada, parabéns por todos. Eu é que agradeço a vocês por uma segunda-feira
tá aí ainda até as 9 horas da noite, presentes, ouvindo, participando, porque, olha, a gente chegou a ficar em 60 pessoas aqui. É muita gente, gente. Numa segunda-feira à noite, olha, isso não tem preço. Obrigada por todo esse prestígio que vocês me deram, viu? Muito obrigada. Um beijo, gente. Boa semana para todos e até segunda que vem.